Lucas 19. Lucas 19. Quero já agradecer a irmã Néia, junto com seus filhos, o esposo que abriu a porta de sua casa para nós virmos, fazer o culto nessa noite. Zaqueu, o publicano, nós vamos falar um pouco de Zaqueu. O que aconteceu com esse homem a partir do momento que Jesus entrou na sua casa. Diz assim o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele estava entrando em Jericó, e ali existia um publicano de nome Zaqueu, e ele era rico. E a Bíblia nos diz que ele era o quê? De pequena estatura, baixo, e ele teve em seu coração o desejo de ver quem é Jesus. A primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, que para uma conversão de uma pessoa que quer a Deus, ela tem que ter esse desejo. O desejo de querer ver quem é Jesus. De querer saber quem é Jesus. E hoje, irmãos, como que nós sabemos quem é Jesus? Através da palavra de Deus, através, tem hoje literaturas, tem desenhos bíblicos, tem filmes bíblicos, e simplesmente quando a gente pega um cristão e fala: olha, eu quero conhecer quem é esse Jesus que você serve, eu quero saber quem é esse Jesus, o que ele fez. Porque hoje, irmãos, infelizmente a maioria dos jovens, não só jovens, quando eu digo jovens, tem pessoas que têm de 50 a 60 anos que não sabem a história de Jesus, o que significa Jesus, o real significado da morte e da ressurreição de Cristo. E a maior culpa disso, irmãos, é nossa, de nós cristãos, porque nós, muitas das vezes, estamos tão acomodados na nossa zona de conforto que a gente esquece que o que? A gente tem filhos, a maioria das pessoas tem netos, a maioria das pessoas hoje tem parentela, e nessa parentela, nós que somos cristãos, temos que ser a luz para elas. Olha, eu vou mostrar quem é Jesus para você. Vem cá, senta aqui, vamos ler, sabe? É fazer o que eu fiz com o Gabriel e com o Maicon. Pode ver, com toda dificuldade, ele leu, conseguiu o quê? Tirar um pouco da timidez. Então, tudo isso, gente, a gente apresenta Jesus. Por quê? Amanhã ou depois, o Maicon e o Gabriel, eles indo para a escola, indo trabalhar, eles vão o quê? Eu conheci Jesus, hein? Aleluia. Eu conheci quem é Jesus. Glória a Deus. E aí, irmãos, isso vai passando, aí ele vai cumprindo o quê? O ID de Jesus. Que nós precisamos conhecer Jesus, precisamos se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender de nossos pecados e aceitar ele de todo o coração. Por quê? Breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz, igreja, que o Zaqueu, ele subiu numa figueira brava, porque a multidão era grande, e ele sobe nessa figueira para ver quem era Jesus. Só que, irmãos, antes de nós termos esse desejo de conhecer quem é Jesus, Jesus se revela a nós. Porque a Bíblia diz que não tem um homem que faça o bem nessa terra. Ô pastor, mas como que nós conhecemos Jesus? É quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nosso coração com o desejo ardente de conhecer a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, o Zaqueu em cima da figueira brava, Jesus olhando para cima viu e disse: Zaqueu,
desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, Jesus, e apressando-se desceu o quê? Com júbilo, com alegria. Aleluia. Veja bem, quando Jesus chamou Zaqueu, falou, Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar em sua casa. O que o Zaqueu faz? Apressadamente ele desce. Ele desce por quê? Ele queria ver Jesus, agora Jesus se convida para ir o quê? Na casa dele. Aleluia. Sabe o que Deus está falando comigo, com você aqui essa noite? Nós viemos aqui para apresentar Jesus. Aleluia. Nós viemos para apresentar esse Jesus para você. E a partir do momento que você abriu a sua porta, Jesus entrou. Aleluia. Ele entrou. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, Jesus, que o povo que estava em volta, vendo o que Jesus fez de entrar na casa do Zaqueu, começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava hospedado na casa de um pecador. Irmãos, hoje todos nós somos pecadores abaixo de Deus. A Bíblia diz que não há um santo sequer. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Nós fazemos boas obras não porque somos bons, mas porque Cristo que é bom, que habita em nós, que faz com que façamos boas obras. E a Bíblia diz, irmãos, que o Zaqueu, ele teve um processo que todos nós temos que passar diante de Jesus. O Zaqueu, ele fala para o Senhor Jesus o quê? Senhor, eu dou aos pobres metade do que eu tenho. E se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que é isso? O Zaqueu, ele diz a Jesus que o quê? Que a riqueza que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha, ele estava colocando à disposição de quem? Do pobre, de uma pessoa do necessitado. E hoje nós vemos, infelizmente, a maioria dos cristãos, em vez de ajudar os necessitados, quanto mais recebe, mais quer. Mais quer. O trabalho social hoje é poucas igrejas que faz. Por quê? As igrejas que recebem muito, os líderes vivem o quê? Abastados. E as ovelhas vivem como? Perecendo. Mas não é esse o intuito da palavra essa noite. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, que Jesus, ele se mostra a Zaqueu. Ele se mostra a Zaqueu. Em vez do Zaqueu convidar ele para entrar na casa, ele se convida e fala, não, hoje me convém ir na sua casa, eu quero pousar lá hoje. Sabe o que é isso? É Jesus falando para mim e para você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus não quer dormir na casa. Ele quer viver na casa que somos nós. Aleluia, Deus. Ele quer viver, o Espírito Santo de Deus, ele quer viver em mim, quer viver em você, quer viver em você, quer viver em você. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, hoje veio salvação a essa casa. Aleluia. Porque esse também é filho de Abraão. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Depois da confissão do Zaqueu. Depois que Zaqueu demonstra que ele não estava preso a nada dessa terra. A vontade, o desejo dele ver Jesus, de estar com Jesus, fez com que ele tivesse o quê? Um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia, E a Deus. Bíblia diz assim, o que Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas fulano foi uma boa pessoa, ciclano é uma boa pessoa, nunca fez mal a ninguém. Mas, irmãos, todos nós somos pecadores. Desde que nascemos do ventre de nossa mãe, nós já somos considerados pecadores. E essa aceitação nossa a Cristo, e a Bíblia vai além, irmãos, em João 15,16, diz que não foi nós que aceitamos a Jesus, é Ele. É Ele que nos aceitou. Antes de eu e você conhecê-lo, Ele já nos conhecia. A Bíblia diz assim em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, cada um de nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe por Jesus, por Deus. Para quê? Para ser chamado filho de Deus. Para nós sermos filho de Deus, temos que nascer de novo. Como que nascer de novo? É nascer das águas do Espírito. E nós passamos pelo processo da conversão.
Amém, igreja? Amém. Que Deus venha abençoar cada um, como a palavra de Deus foi notória essa noite conosco. Deus. Que a casa onde Jesus entrou nunca mais foi a mesma. Aleluia. Nunca mais foi a mesma. E essa noite, mais uma vez, a palavra de Deus ela foi semeada. Glória a Deus. Essa semente foi germinada, ela está plantada em cada coração. Aleluia. Cabe a Deus, cada um aleluia. aqui agora, irmãos, fazer a sua parte e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar para que ela venha frutificar. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.